diz assim: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: O que está escrito na lei? Como você lê? E respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faça isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, o qual ao vê-lo passou de largo, e de igual modo também um levita. Chegando àquele lugar, o qual ao vê-lo passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. Então, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele? Disse, pois, Jesus: Vai e faça da mesma maneira e viverá a vida eterna. Então, essa é a palavra que nós iremos refletir. Bem, de começo, Jesus conta que um homem, ele perguntou a Jesus: Mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E então, Jesus perguntou para ele: O que está escrito na lei? Como é que você lê? E então, esse homem respondeu para ele que na lei estava escrito: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E ele, querendo justificar a si mesmo, ele disse a Jesus: E quem que é o meu próximo? Só da gente ler até o 29 aqui, irmãos, essa história já nos ensina uma coisa. Ela nos ensina que nós devemos, para onde nós ir, a gente deve levar a lei do Senhor conosco. Porque a gente nunca sabe que horas e quando o Senhor vai nos fazer uma pergunta como essa. Já pensou a decepção, a tristeza que Jesus vai ficar se ele te perguntar o que está escrito na lei e você não saber responder ou responder errado? Jesus vai ficar muito triste, irmãos. E vai ser vergonhoso para você mesmo. O próprio filho não saber o que está escrito na lei do próprio pai. E então, logo após essa pergunta que o homem fez de quem é o meu próximo, Jesus entra com a história do bom samaritano. Que Jesus disse que descia de Jerusalém para Jericó um homem judeu. Guardem essa informação, irmãos, porque ela é muito importante. Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, ele era judeu, e caiu nas mãos dos salteadores, ou seja, os assaltantes, o qual despojaram dele e espancou ele, né? E deixou ele meio morto no meio da estrada. E Jesus fala que logo depois disso, desse homem ser despojado e espancado pelos bandidos, Jesus fala que passou pela mesma estrada um sacerdote. Que a gente sabe que o sacerdote, ele trabalha no templo. Mas a gente deve saber, irmãos, que existem sacerdotes que ele só é sacerdote dentro das 4 paredes. Então, esse homem passou e quando ele viu o judeu caído no chão, ele passou para o outro lado da estrada e seguiu sua caminhada, como se o judeu não tivesse ali ferido. E logo depois aconteceu a mesma coisa, mas era um levita. E a mesma coisa. Tem levita, ele é o ajudante do templo, mas tem levita que ele só é levita dentro das 4 paredes. E ele fez a mesma coisa que o sacerdote. Ele atravessou para o outro lado da estrada e seguiu sua caminhada como se não tivesse visto o judeu ali. Mas logo depois do levita e do sacerdote ter passado por ali, passou pela mesma estrada, um
o samaritano, que eu falei para os irmãos para guardar a informação que o judeu é importante. Por quê? Porque o judeu e o samaritano não davam bem. Nem o judeu dava bem com o samaritano e nem o samaritano dava bem com o judeu. Mas o samaritano, com a sua imensa compaixão, quando ele avistou o judeu, ele chegou aos pés dele e, vendo-o, ele moveu de imensa compaixão. Aleluia! E enrolou as feridas do judeu, colocou azeite e vinho e levantou esse judeu e colocou no seu animal e levou para a hospedagem e cuidou dele. E Jesus fala que no outro dia, que ele foi ao hospedeiro, deu dinheiro e falou que o que gastasse com o judeu, que no outro dia que ele viesse, ele iria pagar. E então assim fez o hospedeiro, cuidou dele. E logo depois, Jesus faz a pergunta para o homem que fez a pergunta de quem é o meu próximo. Jesus pergunta para ele, qual desses três, ou seja, o sacerdote, o levita e o samaritano, foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? E esse homem responde que o próximo do judeu foi o samaritano, que ajudou, que moveu de imensa compaixão e cuidou dele. Então, e depois Jesus disse, né, que a gente deve fazer isso e que a gente viverá a vida eterna. Essa história, ela nos ensina muita coisa. Ela nos ensina, primeiro, ela nos ensina que a gente deve levar os mandamentos do Senhor conosco, porque a gente não sabe que horas que o Senhor vai fazer uma pergunta dessa para nós, de o que está escrito na lei, para a gente não decepcionar o Senhor. Depois, ela nos ensina que sempre que a gente sair de casa, a gente deve levar um remédio para cura. Por quê? Porque se o samaritano não tivesse com remédio para cura, ele não poderia ter enrolado as feridas do judeu e colocado azeite e vinho.